Olá pessoal, aqui é novamente a professora colaboradora Tamires e hoje iremos continuar nosso conteúdo sobre campo elétrico, uma descrição escalar. Potencial elétrico em um campo uniforme. O potencial elétrico e o vetor campo elétrico são grandezas que descrevem o mesmo fenômeno físico. Logo, existe entre eles uma relação matemática que pode ser obtida com facilidade no campo elétrico uniforme. Observe a seguinte figura. Ela mostra uma representação esquemática do trabalho mínimo realizado pela força externa F para deslocar a partícula de carga Q positiva ao longo de uma linha de força de um campo elétrico uniforme do ponto A ao ponto B. Sabemos que o trabalho mínimo, tal F, realizado por uma força externa F para deslocar uma partícula de carga positiva Q do ponto A de potencial VA para o ponto B de potencial VB é dada pela expressão 1. Como o campo elétrico é uniforme, o módulo E do vetor campo elétrico é constante. Portanto, o módulo F da força externa exercida sobre a partícula de carga Q no deslocamento de módulo DAB também é constante e tal que F é igual a Q vezes E. A força externa tem o mesmo módulo da força exercida pelo campo. Caso contrário, a partícula seria acelerada e o trabalho não seria mínimo. Também podemos determinar o trabalho realizado por essa força externa pela expressão do trabalho de uma força constante, tal F igual a F vezes D vezes cosseno alfa. Assim sendo, F é igual a Q vezes E, D é igual a DAB, alfa é igual a 0 graus e cosseno de 0 é igual a 1. Obtemos a equação 2. Das equações 1 e 2, obtemos que o potencial elétrico em B menos potencial elétrico em A é igual ao campo elétrico vezes o deslocamento AB, ou simplesmente para dois pontos quaisquer de um campo elétrico uniforme, a variação do potencial elétrico é igual ao campo elétrico vezes o deslocamento. A visualização do campo elétrico numa região do espaço pode ser feita pelo traçado de linhas de força. Linhas essas que contêm ou são tangentes ao vetor campo elétrico em cada ponto dessa região. Como o potencial elétrico também descreve o campo elétrico, essa visualização pode ser feita a partir do potencial elétrico utilizando um conceito equivalente ao de linhas de força. São elas as superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais são superfícies de um campo elétrico onde todos os pontos têm o mesmo potencial. A representação gráfica dessa superfície se baseia, em princípio, na expressão do trabalho. Veja a figura. Se A e B estão na mesma superfície equipotencial, então potencial em A é igual ao potencial em B. Logo, a variação do potencial é igual a 0. Portanto, o trabalho do agente externo no deslocamento da partícula de carga Q entre A e B é nulo. Embora o trabalho seja nulo, nem a força nem o deslocamento são nulos. Então, da definição de trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Podemos concluir que o ângulo entre a força e o deslocamento deve ser de 90 graus, para que cosseno de alfa seja igual a 0. Logo, o deslocamento da partícula de A até B, pontos da mesma superfície equipotencial, deve ocorrer perpendicular às linhas de força. Podemos, então, concluir que as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de força em cada ponto do campo elétrico. As figuras a seguir ilustram algumas configurações de campos elétricos representados por linhas de força em superfícies equipotenciais.
Como é costumeiro, representamos as superfícies equipotenciais por linhas tracejadas. As linhas de forças vermelhas e as superfícies equipotenciais azuis representam campos gerados por partícula pontual carregada positivamente, a imagem da esquerda, a imagem da direita, duas partículas de cargas opostas. A imagem da esquerda é placas paralelas infinitas de cargas opostas, campo uniforme, e a imagem da direita, placas paralelas de cargas opostas de dimensões finitas. Em campos elétricos uniformes, as superfícies equipotenciais são igualmente espaçadas. Em campos não uniformes, esse espaçamento é menor nas regiões em que o módulo do vetor campo elétrico é maior, onde a densidade de linhas de força é maior. Podemos chegar a essa conclusão pela expressão variação do potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância, que nos permite concluir que, onde o campo elétrico é maior, o mesmo valor ΔV aparece entre as distâncias d menores. Potencial elétrico de condutores. O campo elétrico no interior de um condutor carregado em equilíbrio eletrostático é nulo. Se o campo é nulo, é também uniforme. Nesse caso, ao interior do condutor se aplica a expressão ΔV é igual a E vezes D. Mas, se E é igual a zero, a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer do interior será ΔV igual a zero. Logo, todos os pontos internos de um condutor em equilíbrio eletrostático têm o mesmo potencial. Essas conclusões são exemplificadas na configuração do campo elétrico do condutor representado na figura abaixo. Note que as linhas de força vermelhas são perpendiculares às superfícies equipotenciais azuis. A superfície é uma equipotencial cujo potencial é o mesmo do condutor. O valor do potencial elétrico de um condutor depende da sua forma e da carga elétrica nele contida. Para exemplificar, vamos considerar um condutor esférico de raio R, com carga elétrica total Q. Nesse caso, o campo elétrico externo a uma esfera condutora de carga Q, em equilíbrio eletrostático, equivale ao campo elétrico de uma partícula pontual de mesma carga localizada no centro O dessa esfera. Veja a figura seguinte. EPD e VPD são os mesmos, seja o campo gerado pela esfera de carga Q ou pela partícula com a mesma carga Q localizada no centro O. Logo, o potencial elétrico do campo gerado por essa esfera num ponto externo P pode ser obtido pela expressão a seguir, em que D é a distância do ponto ao centro da esfera. O potencial elétrico atinge um valor limite na superfície da esfera, onde D é igual a R. Daí para dentro, o potencial passa a ser constante. Portanto, o potencial de uma esfera condutora é o mesmo de qualquer ponto do interior e da superfície. Neste caso, o potencial é dado pela seguinte equação. Então, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima!